Olá, pessoal! Mais uma vez com vocês aqui para essa série de vídeos que a gente está promovendo para bem-estar, para esse momento de pandemia e também para a nossa vida. A gente está de novo com a Rosana Moreira aqui, a Rô, que é a nossa parceira, nossa companheira de jornada aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cuidados estéticos. A gente sabe que quando a gente tem uma obrigatoriedade de ficar em casa, às vezes a gente pode se sentir um pouco estranho, né? Tanto com a questão de ansiedade, quanto de nervosismo, como também de questões do autocuidado. Então a gente resolveu chamar a Rô para bater um papo com relação a tudo isso. Bom, para começar, Rô, o que é estética? Né? Acho que a gente poderia começar por aí. Uma definição, o que é estética e o que um técnico em estética faz? Então, a estética, né, alguns tempos atrás, era considerada uma área mais fútil, como se fosse algo além que não fosse necessário para a nossa saúde, como se a beleza fosse algo paralelo a isso. Hoje em dia não é mais assim, tá? Hoje em dia existem estudos que já comprovaram, né, a área da estética acabou já se tornando uma parte da área da saúde também. Então, tudo que é envolvido com estética, com beleza, quando trabalhado de uma forma profissional, uma forma responsável, acaba trabalhando também com os processos de saúde, tá? Então, a estética, a gente pode dizer que, de uma forma, ela faz uma harmonização entre o corpo, a beleza e a saúde do indivíduo. Uma técnica em estética, uma tecnóloga, uma profissional que trabalhe especificamente com isso, que tenha uma boa formação, ela vai trabalhar diretamente nesse processo de harmonia entre o corpo, a beleza e a saúde. Para ser uma técnica em estética, né, para você conseguir fazer esse trabalho de forma responsável, existem estudos específicos que te ajudam a chegar nesse ponto. Então, uma profissional bem formada, ela sempre vai estar trabalhando com 4 parâmetros específicos. O primeiro deles é o conhecimento sobre fisiologia e anatomia do corpo. Não tem como uma profissional que não tenha um conhecimento específico dentro dessa parte de anatomia conseguir fazer um trabalho relacionado à saúde. Depois disso, a técnica ela precisa ter um entendimento sobre os processos de massoterapia facial e corporal, porque as massagens elas são complementos que vão ajudar nesse processo de embelezamento, tanto do rosto como do corpo. Também, dentro desses pilares de formação, é importante a pessoa ter um grande conhecimento em cosmetologia e cosmecêuticos, porque os cosméticos, hoje em dia, eles ajudam muito nos processos de beleza. É muito difícil uma pessoa que tenha qualquer preocupação com beleza, com bem-estar ou com cuidado da pele, não ter um cosmético em casa. Que seja um sabonete específico, um protetor solar, tudo isso é estudado para ser receitado. Então, a profissional que faz um trabalho dentro dessa área, ela precisa ter um conhecimento muito amplo de cosmetologia. E também, uma das partes principais que formam uma técnica em estética é o conhecimento de eletroterapia, que hoje todas as clínicas, todas as salas de estéticas acabam trabalhando com algum aparelho elétrico. Então, esses aparelhos, eles vão ser associados aos tratamentos, aos cosméticos, para chegar em determinado resultado de harmonização. Então, não pode de forma alguma uma profissional ir comprar qualquer aparelho e sair usando, sair aplicando. Ela precisa ter o conhecimento do que aquilo vai fazer, vai promover dentro do corpo daquela pessoa, para não correr nenhum risco. E hoje em dia, um diferencial muito legal que a gente tem na área de estética é a inclusão das terapias holísticas. Então, hoje já é um diferencial para um esteticista ter um tratamento holístico também, porque além da gente trabalhar com a beleza, com a saúde, a gente consegue fazer um trabalho dos processos psicoemocionais da pessoa também.
Então, a gente consegue chegar até um diagnóstico mais profundo dos motivos pela qual ela tem algum desequilíbrio dentro desses processos de beleza. Isso é muito legal, Rô, porque a gente vai percebendo que, embora a gente vá aprendendo, estudando, vá para determinada vertente, existe um todo que precisa ser estudado, né? Então, isso é bem legal. E o próprio ser humano é um ser complexo que precisa de um estudo mais aprofundado. Eu acho que você tem uma experiência vasta dentro da estética, dentro da terapia holística, e por isso a gente também te convidou para estar junto aqui para falar sobre isso. Me fala o seguinte, Rô, que cuidados que a gente precisa ter e por que é importante a gente ter esses cuidados, principalmente quando a gente fala de pele, né? Durante a reclusão, porque às vezes as pessoas podem pensar assim, mas vou estar dentro de casa, eu estou protegida, eu não vou fazer nada. Então, que cuidados, por que você acha importante também a gente cuidar da nossa pele nesse período de reclusão? Justamente para não entrar nesse processo de eu estou em casa, não preciso fazer nada. Vou ficar o dia inteiro de pijama, não preciso passar um protetor solar, não preciso passar um hidratante no corpo. Então, isso acaba sendo um abandono com a gente mesma, né? Então, você se preocupar de estar se cuidando já vai mudar essa vibração de abandono, né? De estar sozinha, estar fechada, até desses processos que acabam acarretando uma depressão. Então, o fato da gente estar se cuidando vai melhorar a nossa autoestima. E a autoestima ela vai estar totalmente relacionada às questões emocionais. Então, quando a gente acorda bem, quando a gente olha no espelho, a gente se sente bonita, a gente consegue observar aquela harmonização, a gente já fica bem, já muda a nossa vibração. E em relação à nossa pele, o nosso sistema, né, tegumentar, nosso sistema epitelial, é o órgão que está 100% ligado ao mundo externo. Então, a nossa pele, ela vai receber tudo que vem de fora e, ao mesmo tempo, ela vai exteriorizar o que está dentro também. Porque quando a gente está no nosso dia a dia, a gente está trabalhando, está estudando, a gente consegue colocar nossas emoções para fora. Então, se você está nervoso, você está bravo com alguma coisa ali, naquele momento você já expressa, você já mostra. Durante o dia você consegue sair, de repente fazer uma caminhada, colocar muita coisa para fora também. Você consegue liberar emoções. E às vezes a gente estando dentro, estando fechado, a gente não consegue fazer tanto essa liberação. E nesse processo de não liberar as emoções, a nossa pele pode acabar fazendo esse trabalho. Então, como que ela vai fazer isso? Dentro da medicina chinesa, a gente acredita, né, a gente segue a teoria que todos os nossos órgãos, cada um guarda um tipo de emoção. E uma vez que a gente não consegue trabalhar as emoções desses órgãos, a nossa pele pode se expressar, colocar para fora de formas que acabam sendo ruins para a gente, porque a gente não consegue entender. Então, um exemplo de como que a nossa pele mostra algum desequilíbrio de órgãos. Então, por exemplo, se o nosso pulmão ele não está trabalhando legal, tanto no processo emocional como no processo fisiológico, podem aparecer manchas brancas. Quando o nosso fígado não está legal, pode a nossa pele começar a ficar amarelada. Quando a gente está passando por algum processo muito forte de ansiedade ou de problemas relacionados à circulação, podem surgir pústulas, protuberâncias avermelhadas, nossa pele pode começar a ficar irritada, ter alguns processos alérgicos. Então, tudo isso ele é uma forma do nosso corpo exteriorizar. Então, quanto mais a gente cuida da nossa pele, mais a gente prepara a nossa pele para estar passando por esse processo com a gente, mais fácil ela vai saber lidar e reagir a todos esses processos emocionais que estão lá dentro, que precisam ser exteriorizados. Então, essa é a importância da gente cuidar da nossa pele, além de estar cuidando da nossa proteção, da proteção do nosso organismo. Então, para o nosso organismo estar bem cuidado, estar bem protegido, ele precisa estar com a pele bem hidratada, bem nutrida, né? Porque a nossa pele, ela vai fazer, né? Ela segura a água para manter o nosso corpo hidratado também. Então, a gente precisa cuidar dela justamente por isso, por todas essas questões.
emocionais e pelo fisiológico do nosso sistema de proteção. O cuidado, ele também tá na gente realmente se observar e fazer por onde, né? Observar, você deu dicas muito legais, muito valiosas. E que tipo de cuidado você podia mostrar pra gente, no sentido de tratamento, de cuidados mesmo pra gente ter com a nossa pele? Você pode mostrar pra gente? Eu preparei para vocês hoje um tratamento facial, uma forma da gente cuidar do nosso rosto. Por que eu escolhi o rosto? Primeiro, porque o rosto ele está totalmente ligado, né? O que mais faz a ligação da nossa autoestima. Então, a principal região do nosso corpo que trabalha a autoestima, o bem-estar, ele é relacionado ao nosso rosto, porque o nosso rosto ele está 100% em contato com o outro. Existem até algumas literaturas de estética que falam que o nosso rosto, aquela expressão que as pessoas falam, da cara tapa, é justamente isso. O nosso rosto é onde vai mostrar para o outro, para a sociedade, tudo que a gente está disposto a se abrir. Então, é através do nosso rosto que a gente se abre para o mundo. E, ao mesmo tempo, a nossa pele, ela estando bem cuidada, a gente vai ter mais disposição a isso, a enfrentar tudo que a gente tem pela frente, tá? Então, eu escolhi um tratamento bem simples, tá? De hidratação facial. Eu pensei em usar produtos ativos, né? Coisas que a gente tem em casa. Então, teve um momento que eu estava arrumando as coisas, eu pensei, nossa, eu vou lá na clínica buscar um hidratante. Falei, não, eu não vou buscar nada, eu vou fazer com tudo que a gente tem em casa para que as outras pessoas elas consigam ver, consigam entender que é possível a gente fazer um tratamento simples, com coisas simples que a gente tem no dia a dia, tá? E também de uma forma mais natural, que a gente não precisa estar usando cosméticos fortes, nada muito específico. Então, para a gente fazer uma boa hidratação na nossa pele, a gente precisa de um protocolo, né? Toda aquela receitinha que é muito legal, é muito gostoso a gente fazer no dia a dia. Então, primeiro a gente vai precisar de um sabonete. O que o sabonete vai fazer? O sabonete ele é importante porque ele vai tirar toda a sujidade da pele. Tudo que tem de poluição, de coisas que a nossa pele recebe no dia a dia, excesso de transpiração. O sabonete ele é muito importante. Então, como que a gente vai usar? Você vai pegar um pouquinho de sabonete líquido. Por que o sabonete líquido? Eu dou sempre preferência para esse tipo de produto, porque o sabonete líquido ele não tem soda cáustica. O sabonete em barra acaba tendo um pouquinho para fazer a formação da barra. Então, se vocês tiverem em casa o sabonete líquido, é melhor, qualquer tipo de sabonete. Se não tiver, pode ser o sabonete em barra mesmo. Não precisa ser um sabonete de rosto, pode ser um sabonete comum. Então, eu peguei um sabonete simples, desses de lavabo mesmo, um sabonete líquido, ele é bem hidratante, bem cremoso. Eu costumo utilizar ele. Então, você vai colocar um pouquinho na sua mão e passar em movimento circular no rosto. Não precisa fazer força. São movimentos que vão realmente, você sente que está limpando. Então, tira um tempinho para você fazer isso. Faz os movimentos circulares no rosto todo, testa, nariz, região próxima dos olhos. Então, faz sempre esses movimentos. Eles vão limpar, eles vão dissolver o excesso de sujidade que você tem na pele. Depois que você fizer todo esse processo de ensaboamento da sua pele, você pode, se você estiver no banheiro, você pode lavar com água corrente mesmo, ou pode pegar um pedacinho de algodão, um chumacinho, ou aqueles algodões quadradinhos que a gente compra, né, em farmácia, em perfumaria, molha na água e retira. Retira sempre em movimento arrastando. Não faz mais círculo, porque quanto mais círculo você fizer, mais vai espumar e menos aquele sabonete vai sair. Então, depois que você já fez o movimento circular, você vai limpar com o algodão, fazendo movimentos de arrastes. Depois que você limpou, é legal você fazer uma esfoliação. O que a esfoliação faz na nossa pele? Ela retira excesso de pele morta. Então, pra gente aqui, nesse momento, eu fiz um esfoliante natural com fubá e água. Então, olha, ele formou, dá pra ver? Ele formou uma pastinha.
Ó, ele fica até meio grossinho. Esse é o esfoliante que eu mais gosto, que eu mais indico para as clientes. Você pode fazer com fubá e água, pode fazer com pó de café e água, também é bem legal. O pó de café deixa a pele bem viçosa também. O que eu peço para vocês, por mais que a gente veja muito, né, na internet, muitas pessoas falam, nunca fazer misturas com açúcar. O esfoliante que a gente mais escuta falar é açúcar, mel e limão. Péssimo. Por quê? O açúcar, se vocês pegarem os grânulos de açúcar, eles são pontiagudos. Vocês vão perceber que eles dão uma arranhada. Esse processo de arranhar para a nossa pele do rosto faz muito mal, porque é como se realmente você desse pequenos arranhões na pele. Isso prejudica até os processos de firmeza. E além de ficar muito avermelhado, a pele fica muito sensível. Então, nunca utilizar açúcar no rosto. O esfoliante com açúcar, ele seria indicado para você fazer nos pés, na sola dos pés, região de joelho, cotovelo. Aí tudo bem, tá? Mas no rosto não. Então, dá sempre preferência para o fubá, que as esferas dele é redondinha, ou o pó de café, que também dá um resultado bem legal. Então, você vai passar da mesma forma que o sabonete, em movimentos circulares. Depois que esfoliar todinho o rosto, você tira também com água normal, tá? Ainda em relação ao esfoliante também, que eu tinha comentado, o limão. Gente, limão nunca na pele. Por quê? Ele normalmente é indicado para efeitos de clareamento. Ele clareia a pele? Sim, ele clareia. Só que ele precisa ser usado, ser trabalhado de uma forma muito responsável. Então, eu só indicaria se a pessoa estivesse num processo de tratamento, estivesse sendo acompanhada por uma esteticista, mas no nosso dia a dia, evita ao máximo limão, qualquer fruta que tenha algum ativo ácido, porque é muito perigoso. Se você não limpar bem a pele e sair no sol, o limão ele dá manchas que é muito difícil de tirar. Depois vai te dar muito mais trabalho e sua pele não vai ficar legal. Então não tem necessidade de colocar limão em produto nenhum para você trabalhar em casa, tá? É perigoso. Então a gente fez a limpeza com o sabonete, a esfoliação com o esfoliante de fubá. Depois a gente costuma utilizar, depois do esfoliante, uma loção tônica. Tem pessoas que acham que a loção tônica tem efeito de limpeza. Às vezes até usa no lugar do sabonete. Não é, tá? A loção tônica, ela vem para ajudar no reequilíbrio do pH da nossa pele. Então, ela vai facilitar todos os ativos, todos os produtos que você passar depois. Vai facilitar a penetração dos produtos. Então, é interessante você ter uma loção tônica própria para sua pele. Ou para uma pele oleosa, uma astringente, para uma pele de mais idade, mais ressecada, uma loção já hidratante, ou mesmo uma loção que ajude em firmeza, tá? Quando você não tiver, o que a gente vai usar em casa? Aqui eu não tinha nenhuma loção, porque como eu vou sempre para a clínica, eu uso meus produtos lá. Então, o que você pode utilizar no lugar da loção seria soro fisiológico, porque ele também é nutritivo. Ele vai finalizar essa limpeza que a gente fez e você compra em qualquer farmácia, bem baratinho, R$3 um vidrinho, e dá para você usar todo dia, passar um pouquinho de soro fisiológico na pele, fica muito boa, fica muito legal a pele. E depois ela vai aproveitar todo o produto que você passar depois. Então, eu limpei, esfoliei, fiz uma finalização com soro fisiológico, você vai passar no algodãozinho também, vira o soro, passa em todo o rosto, tira o excesso com qualquer toalhinha, lenço de papel, né? Passa no rosto para secar, para tirar aquele excesso do soro. Aí a sua pele está preparada para receber os nutrientes. Qualquer produto que você passa para trabalhar a parte de hidratação, nutrição, anti-idade. Aí para hoje eu deixei preparada uma máscara de abacate mel. Dá para ver? Então, como que eu preparei ela? Eu peguei o abacate, amassei bem amassadinho, misturei com um pouquinho de mel e aí você faz a aplicação no rosto todo. Ela fica bem grossa, olha, ela tem uma textura de guache, que é para poder ela fixar.
Então, você vai passando e deixa uma camada de máscara mesmo, pode passar bem próximo dos olhos, que vai ajudar também para a olheira, para a parte de flacidez, tá? O abacate, ele é altamente nutritivo e hidratante. Então, para uma pele desvitalizada, o abacate ele é mais indicado. Aqui eu vou utilizar, né, eu trouxe um pincel. Esse pincel, a maioria das mulheres tem em casa, é um pincel de base de maquiagem, ele não é um pincel específico para estética. Se você não tiver o pincel, você pode utilizar a mão mesmo, pode pegar e ir aplicando, tá? Aí essa máscara ela tem que ficar em média 15 minutos no rosto. Então você vai passar no rosto todo, aí você vai assistir um programa legal, vai ler um livro e vai deixar esse produto agir, tá? Eu vou dar algumas dicas para vocês de outras frutas que dá pra gente fazer a máscara também. Então, eu tenho o abacate, que ele é totalmente hidratante. A gente pode fazer com maçã ralada e macerada. Você pode pegar a maçã, ralar, macerar e colocar iogurte ou mesmo mel para dar, né, o ponto, a liga. A maçã, ela é revitalizante e clareadora, tá? Ela tem um ácido mandélico natural dela. Não chega a ser um ácido perigoso como o do limão, mas ela tem um efeito bem clareador justamente por ter esse ácido mandélico na própria fórmula dela, né? Na formação da maçã. O mamão, ele é indicado para pele mais oleosa, mais acneica, porque ele tem efeito cicatrizante. Então, para quem tem a pele com acne, com os machucadinhos, ou passou por algum processo alérgico, que precisa cicatrizar, o mamão ele é mais indicado. E para quem tem conhecimento de ervas, a gente pode trabalhar com chás também. Então, para qualquer erva que você queira trabalhar no processo para acalmar, por exemplo, fazer uma máscara de camomila. Você vai fazer aquele chá bem forte com a erva e depois você coloca um pouquinho de iogurte só para dar textura. E você pode utilizar ela com um processo calmante também, tá? Então, são algumas dicas de máscara. Passou os 15 minutos da máscara que você aplicou, você vai retirar. Você pode lavar com água corrente também ou tirar com algodãozinho e água. Depois que você tirou, você passa de novo o soro fisiológico e você finaliza o seu tratamento com um protetor solar, que também hoje em dia todo mundo tem em casa. Então, é um tratamento bem legal, que acho que dá para todo mundo fazer. Quem não tem uma fruta, pode utilizar outra, e você passa um tempo e tem um resultado muito legal, a pele fica muito boa. Um super autocuidado, né, Rô? Nossa, muito legal. E para o corpo, Rô, tem alguma coisa que você poderia indicar para a gente fazer nesse momento? Para o nosso corpo, seria mais os cuidados diários mesmo, né, que a gente tem que ter no dia a dia. Porém, a gente esquece. E muitas pessoas estão relembrando agora, né? Então, aquele papo, eu tenho que sair para fazer exercício. A pessoa nunca fez exercício e agora ela quer sair para fazer. E realmente, o exercício é o principal para o nosso corpo, né? Qualquer caminhada, qualquer processo que você estimule o corpo, a nossa circulação, é muito importante para a nossa saúde em geral. E fora isso, a gente pode também, eu sempre indico para as pessoas, no fim do dia, colocar um pouquinho as pernas para cima. Por quê? Para ajudar na circulação. Às vezes a gente está em casa, a gente fica muito parado, fica muito na frente da TV, celular, lendo livro, parado ali, né? Sentado. Então, no fim do dia, coloca um pouquinho as pernas para cima para ajudar nos processos de circulação sanguínea e circulação linfática também. O nosso sistema linfático trabalhando direitinho, tendo um retorno legal, você vai evitar os processos de inchaço, de dor na perna e até mesmo ajudar na celulite também, tá? Fora isso, é importante vocês sempre utilizarem roupas confortáveis em casa, para não estar prendendo, não estar fazendo uma formação corporal errada, prestar atenção na nossa postura, né? Como a gente fica meio que desleixado em casa, a gente costuma ficar de qualquer jeito, jogado no sofá. Então, isso também atrapalha muito o nosso físico. Quanto mais tempo você fica em determinada posição, mais você marca aquela posição no seu corpo.
Eu brigo muito com as minhas clientes quando eu dou aula com os alunos, porque eu observo muito. As pessoas têm mania de parar, estão fazendo alguma coisa, de repente elas param e dão aquela encaixada no quadril para frente, sabe? Que joga o bumbum para frente. Isso acontece o quê? Vai deixar a pessoa com a coluna lombar torta e, ao mesmo tempo, vai mostrar aquela barriguinha. Então, as pessoas, às vezes, procuram um tratamento estético e falam, nossa, eu tenho uma barriguinha que não sai. E você vai ver aquela barriguinha da postura dela. Então, você melhorando a postura do seu corpo, você melhora também a postura do seu físico geral, né? A sua estética geral. Então, a gente estando em casa agora, meio que despreocupado, é importante a gente prestar muita atenção nisso. E no banho, né? Tá sempre utilizando bucha vegetal, é legal para a nossa pele também. Esses esfoliantes que eu passei, é legal fazer no banho também para dar uma revitalizada na pele. Sempre estar utilizando um hidratante, um óleo corporal. Lembrando que o óleo hidratante não tem a mesma função, tá? O hidratante, ele vai fornecer água para sua pele. O óleo, ele vai fornecer uma proteção que não deixa essa água se perder. Então, nem sempre um óleo é hidratante. Entre um e outro, o hidratante ele tem uma função um pouco mais específica, se a gente for pensar no processo de penetração e nutrição da pele. Então, o legal é ter os dois. Então, meio que os cuidados é praticamente isso mesmo. O nosso dia a dia normal e sempre está fazendo. Que legal, Rô! Nossa, foi muito legal esse papo. Eu tenho certeza que vai ser assim muito valioso para todo mundo que estiver assistindo a gente. Eu quero agradecer novamente você e mesmo passando depois desse período, vamos fazer mais vídeos, vamos trazer mais dicas para o pessoal que eu acho que pode ser fundamental, né? Então é isso, Rô. Obrigada, um beijo para você e até a próxima.